Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Visão 360, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país. E também nos canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você ainda pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Se quiser, também tem o nosso conteúdo, é claro, pela sua rede social preferida. E no Visão 360 de hoje, vamos falar sobre emprego, experiência profissional e os desafios de quem busca uma nova oportunidade após os 50 anos. O primeiro mutirão da maturidade, 50, 60 a mais, reuniu centenas de candidatos e empresas em busca de recolocação profissional, mostrando que experiência e qualificação continuam sendo diferenciais importantes no mercado de trabalho. Esse mutirão aconteceu agora, no início da semana. A iniciativa busca ampliar oportunidades para um público que muitas vezes enfrenta dificuldades para retornar ao mercado, mesmo com anos de experiência e capacidade profissional. Com o aumento da expectativa de vida e as transformações nas relações de trabalho, a inclusão profissional da população mais madura se torna um tema cada vez mais relevante. E para falarmos sobre este assunto, recebemos aqui no estúdio do Visão 360 o Lisandro Zwiernik, diretor do Cine de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, contente de poder falar de um assunto tão importante, de tanta relevância, que é a inclusão das pessoas com mais idade, não deixa de ser um processo inclusivo. Então, fico contente aí com o convite para poder estar colocando para os demais, para a sua audiência aí sobre esse tema tão importante. E são várias iniciativas, tá? Eu não sei se vamos ter tempo suficiente, tomara que sim. Mas já voltamos ao nosso assunto, que é a pauta de hoje. Antes, os destaques do dia. O Momento 360. A Anvisa decidiu manter a suspensão de linhas de 24 produtos, como detergentes, lava-roupas, líquidos e desinfetantes da marca IP, após identificar falhas sanitárias e contaminação microbiológica em mais de 100 lotes de produtos. A agência informou que as medidas adotadas pela empresa foram insuficientes para eliminar os riscos à saúde pública. A bactéria encontrada pode representar perigo principalmente para pessoas imunossuprimidas, idosos e bebês. A fiscalização apontou problemas no controle de qualidade e falhas estruturais na fábrica da empresa em São Paulo. A IP contesta a decisão e afirma que os produtos são seguros. Enquanto isso, os consumidores são orientados a interromper o uso dos lotes afetados e acompanhar orientações da fabricante e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Prefeitura de Porto Alegre iniciou hoje a Operação Inverno 2026 da Assistência Social, com ações voltadas ao atendimento da população em situação de rua durante o período de frio intenso. A iniciativa contará com investimento de R$1.800.000 para a ampliação de vagas em abrigos, distribuição de 9.000 cobertores e reforço nas equipes de abordagem social. Ao todo, serão disponibilizadas 808 vagas de acolhimento temporário na capital. A operação também prevê transporte solidário entre centros de atendimento e albergues, além de cursos profissionalizantes e preparatórios para o Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. E o Parque Zoológico de Sapucaia do Sul vai ficar com a visitação suspensa a partir de hoje, após a morte de 15 cisnes. A medida foi adotada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura de forma preventiva, enquanto equipes investigam a causa das mortes.
Há a possibilidade de estarem relacionadas a um possível caso de gripe aviária. As investigações começaram na quarta-feira, quando o primeiro animal morreu. Amostras dos cisnes e da água dos lagos foram encaminhadas para análise em laboratório federal em Campinas, São Paulo, que é responsável pelo diagnóstico. Vamos ao intervalo? Em seguida voltamos para falar de empregos para a população 50, 60 a mais, aquela população mais madura, mas que busca oportunidade. Aquela tão falada palavrinha, inclusão. Já voltamos. Mercado de trabalho para a população 50, 60 a mais, aquela população mais madura. Aquela população que de repente já tem inclusive aposentadoria, mas que não quer ou não pode deixar de trabalhar. São assuntos de hoje aqui no Visão 360, que vai abordar inclusive o mutirão da maturidade, vagas de emprego para o público 50 a mais, que aconteceu há poucos dias, mas me parece que vai ser sistemático a partir de agora. Nosso convidado de hoje é o Lisandro Sviernik, diretor do Cine de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez pela presença. E qual é hoje, no nosso cenário, a oferta de vagas para este público? É abundante? É muito limitada? Como é que estamos nesse contexto? A gente tem, Glauco, a gente tem ofertas de trabalho para todas as idades, mas alguns segmentos estão buscando, isso aí é algo que a gente vem notando desde o ano passado, alguns segmentos estão buscando esse público, principalmente o comércio, eles buscam esse público com uma experiência maior, 50 a mais, 60 a mais, porque são pessoas que trazem uma estabilidade para a empresa. A gente foi em alguns locais para ver e eles pegam, vem o gerente da loja e nos mostra, vou te mostrar aqui como é que é. Então, eles buscam essas pessoas que se mantêm mais estável. Tá? O jovem, hoje, às vezes, ele recebe uma oferta de R$100, digamos um exemplo, um salário maior e já troca. Então, a rotatividade fica muito grande. Então, algumas empresas já estão vendo que é melhor apostar na experiência de quem tem mais de 50, 60 e até quem tem mais de 40. Tá? E para o público, tá? Para as pessoas que têm essa idade, alguns já são aposentados, outros falta aquele tantinho para completar o tempo da aposentadoria, então voltam para o mercado de trabalho, eles preferem uma estabilidade numa empresa, às vezes recebendo menos do que poderiam estar buscando, mas eles buscam essa estabilidade. Olha, falta pouco para mim fechar meu tempo aqui, então eu vou entrar no mercado de trabalho de uma carteira assinada. Essa diferença geracional, existem exageros, logicamente. Eu, pelo menos, acho isso, né? Tem gente que diz hoje, os jovens não querem trabalhar. Jovens não estão nem ligando para trabalho, eles querem qualidade de vida. Não, todo mundo quer qualidade de vida. Os jovens, talvez, eles tenham, na verdade, mais vontade ou mais disponibilidade de viver o presente. Então, eles vão buscar alternativas que pagam mais e, certamente, que deem possibilidade de ter uma qualidade de vida maior. Eu acho que é por aí. Agora, dizer que os jovens não querem, é que cada geração tem suas diferenças. Aí, quando pega uma pessoa madura para um emprego como esse, que já sabe como lidar com o público, já tem essa experiência, já tem essa bagagem, e eu acho que essa é a palavra, bagagem. Porque população 50, 60 a mais não pode, de forma alguma, ser considerada o fim do ciclo, o fim da linha. Não, tem uma coisa que não tem preço, que é a experiência, né? Glauco, uma pontuação sobre os jovens, né? A gente vê que o jovem hoje ele busca ser mais empreendedor. Tá? Vou te dar um exemplo, no nosso espaço a gente tem salas de aula para curso de qualificação e nós estávamos dando um curso de qualificação para os menores da semi-liberdade da fase. E eles estavam fazendo um curso lá de finanças, né? E viram empresas lá, eles fizeram entrevista, mas eu cheguei para eles e perguntei assim, o que vocês querem? Qual é o curso que vocês gostariam de fazer? Foi unânime. Queria fazer um curso de barbeiro. Porque é aquela forma de tu ter um dinheiro mais rápido.
tu ser dono do teu próprio negócio. Então, o jovem ele está mais propenso a ser empreendedor, buscar trabalhos que tenha remuneração, mas que eles não tenham um vínculo. É o vínculo, eles têm a liberdade de estar fazendo Isso é importante dizer, sabe por quê? É uma característica, mas não pode, na minha opinião, não pode ser considerado um defeito. Não, de maneira alguma. Entendeu? Cada um sabe o que é melhor para si. Esse perfil é interessante. É o que eles têm, é o que o jovem tem buscado, justamente isso. E no trabalho com um vínculo fixo, eles acabam se desprendendo, buscando, porque é uma tendência de mercado, não é uma coisa da pessoa. Tá? É o mercado que se colocou dessa forma. E hoje eles pegam um celular ali, eles viram de cabeça para baixo, fazem vendas por ali, então eles têm um nicho diferente. Eu tenho 51, diferente da minha época, que a gente buscava a carteira assinada, a estabilidade de família, a estabilidade, lembra? Exatamente. Então, empreender, às vezes, talvez, não sei se na época era muito difícil, mas era arriscado, tá? Para te sustentar a tua família. Então, a gente buscava uma carteira assinada, é o perfil da nossa época. Agora, não, eles têm a questão do empreendedorismo, por exemplo, as meninas design de sobrancelha, maquiagem, eles estão de olho nos nichos, né? São nichos. Os nichos, eles estão de olho por quê? Porque é ali que pode sair o diferencial. Até pela facilidade hoje de tu empreender. Tá? Falamos sobre e-mail ontem, inclusive, aqui, né? Quantidade de e-mail. Exato. Tu tem uma facilidade hoje de tu montar teu próprio negócio. E tu aprende a cortar o cabelo, tu já pode abrir, não precisa uma mega estrutura, abre uma portinha lá, tu já está cortando o cabelo. É bem isso. O Lisandro falou um negócio agora que eu voltei no tempo aqui, né? As famílias faziam a seguinte consideração: que bom se o meu filho fizer um concurso público, né? Então, tinha muita gente que queria entrar para o Banco do Brasil, sei lá, para os bancos, de uma forma geral, estaduais. Eu fui bancário, Glauco. É mesmo? Eu fui bancário. Eu comecei com 15 anos, fui até os 32, até por 17 anos eu fui bancário. E no interior, principalmente, era assim, era o prefeito, o padre e o gerente do banco. Exatamente, cidade, exatamente, era isso mesmo. Era uma hierarquia social, era uma coisa assim. Hoje, os bancos, eles já não atraem, assim, é uma rotina maçante, é uma pressão enorme e mudou muito mesmo você trabalhando como concursado, enfim. E tem muita gente que quer realmente arriscar, quer ousar, são perfis diferentes. Sim. E a gente não... É difícil fazer comparações, mas eu só voltei no tempo para lembrar disso aí, né? E muita gente queria ser professor, profissão nobilíssima, né? E hoje... a gente está com falta de professor. Enfim, só para falar de transformações, até porque o professor é muito mal remunerado, essa é a verdade. E se nós fôssemos falar, assim, de uma forma geral, de mercado, existem setores que são mais atrativos para esta população 50, 60 a mais ou não? É que vai muito da escolaridade, Glauco. Assim, o público que procurou o Cine é um público até o ensino médio. É um público fundamental médio, que é o que procuram o Cine Municipal. O público que tem curso superior, geralmente as entrevistas de emprego, as empresas contratam um RH para estar fazendo, até porque assim, o funil é mais apertado. Mas lá no Cine, o que se busca? O comércio e serviços. A gente teve vagas de recepcionista, a gente teve vaga de atendente de balcão, de caixa supermercado, de estoquista. A gente teve na construção civil, tivemos vagas na área da construção civil. São empresas que buscam esse público, mas principalmente o comércio. O comércio busca esse público para evitar a rotatividade que o mercado hoje tem. Tá? As pessoas não são de ficar por muito tempo numa empresa só. Mas as pessoas com mais idade, que têm a maturidade, 50, 60 a mais, eles acabam ficando porque querem uma vida estável, querem poder, num domingo, fazer o churrasco lá, sem se preocupar com outras coisas. Então, é aquela coisa de ter uma vida estável, né?
Até porque nessa idade, é claro que vai ter aquela coisa de, poxa, eu preciso também aproveitar a vida, né? Esse pessoal, 50, 60 a mais... E agora eu vi que eu me incluo nisso aí, rapaz. Não dos 60, mas dos 50, nós nos incluímos. Nossa. A gente quer também ter o direito de aproveitar um pouco, que já passamos por alguns perrengues, por vários perrengues. Então, eu acho que nada mais justo que isso aconteça. E quando a gente fala, Lisandro, do primeiro mutirão da maturidade, que aconteceu há poucos dias, o que é exatamente esse mutirão? O mutirão a gente fez justamente para incentivar a gente... Dentro do Cine, a gente traz empresas, assim como a gente fez PCD, a gente fez LGBT, então a gente traz as empresas... E não tem problema nenhum, pode falar os nomes das empresas, até porque a gente tem que destacar, na verdade, entendeu? Sim. A gente traz... Geralmente tem um pool de empresas que participam lá conosco, né? Algumas entram pela primeira vez, né? Mas a gente tem no comércio, tem o Zafra, Panvel, que são grandes empresas, o Atacadão... Grupo Nascimento, que é da área da limpeza, Top Service, quem mais? Deixa para mim não cometer nenhuma gafe. New Tempos, que é a vaga de telemarketing, tá? Para estar operando. Então, é um pool de empresas que vão. A PCD, por exemplo, Mãe de Deus, a AESC, Associação Educadora São Carlos, que é a mantenedora, levou vagas do Hospital Mãe de Deus e do Santana ao PCD. E foram... A gente abriu o espaço ali, o antigo Cine foi atingido pela enchente, a gente abriu um novo na Rua Uruguai, 83, e o primeiro movimento PCD foi feito em janeiro, 65 pessoas entrevistadas e 41 contratadas. Poxa, é um índice... Foi um índice ótimo, sensacional muito para uma entidade só. Então, a gente tem repetido, e são, como eu falei, são mutirões inclusivos. A gente fez PCD, LGBT e agora o da maturidade. Por que eu crio um mutirão? Justamente para dar visibilidade, para as pessoas se sentirem confortáveis em ir buscar aquela vaga de emprego. Vai chegar lá, tá todo mundo igual, vou estar com as pessoas da minha faixa etária lá buscando emprego. Então, eu não vou me sentir diminuído, vou estar concorrendo com o mais novo, é óbvio que ele vai ganhar. Não é assim. Então, está todo mundo dentro do mesmo contexto. Então, a gente vai fazer ações nesse sentido, a gente convida as empresas, a gente avisa as empresas, olha, vai ser um mutirão para 50 mais, 60 mais, né? Da maturidade, vocês querem participar? Não, queremos, a gente tem interesse nessas vagas. É sensacional, porque eu fico imaginando, no dia a dia, na rotina normal, as pessoas se sentem constrangidas. Certamente, muitas dessas 50, 60 a mais, de ter que enfrentar a competição daquele público bem mais jovem que está no dia a dia também lá do Cine. Então, isso onde deixa... né, aquele grupo com aquele foco, eu acho que é bem interessante mesmo. Parabéns. Para te ter uma ideia, Glauco, assim, desde que a gente abriu, o maior público que eu tive foi de 300 pessoas, assim, estourando 300 pessoas lá, 300 pessoas para ser entrevistado. Esse da maturidade deu 530. 530 pessoas? 530 pessoas buscando, para te ver como tem pessoas nessa idade buscando uma oportunidade. Tá? Talvez o mercado não abriu o olho para isso, mas são pessoas extremamente capazes. Tá? O que talvez eles precisem, uma atualização tecnológica, tá? Mas eu vou te dizer que o jovem também precisa. Tá? Isso aí a gente vê no mercado jovem, que nem eu te digo. Ele pega um celular, ele vira de cabeça para baixo, mas uma planilha Excel eles têm uma dificuldade em fazer. E talvez os 50 mais, 60 mais, eles talvez uma atualização, algo assim. A gente até pensou em conversar com a empresa se era necessário a gente fazer um workshop para fazer uma integração, porque tu vai botar uma pessoa com mais idade a trabalhar com um jovem dentro da mesma empresa, se precisa fazer esse... para não gerar conflito, né, de idade, um sabe mais que o outro. Então, a gente até se disponibilizou, olha, nosso espaço aqui, se vocês quiserem fazer um workshop, as empresas quiserem usar para fazer a integração, é tudo disponível lá. Tá? Talvez, eu acho que não é necessário, tá? Eu acho que eles se integram de forma natural, não há necessidade, mas se virem a necessidade. Nós estamos falando de habilidades, né? Logicamente que, falando de tecnologia, os mais jovens vão ter mais habilidade, mas a habilidade se adquire. Sim. E isso diz muito da inteligência. E certamente essas pessoas com mais maturidade
têm inteligência suficiente para se adaptar. Eles são resilientes, as pessoas são resilientes, mas precisam, às vezes, de um empurrão. E me parece que é isso, é juntar essa parte que quer com essa parte que precisa, dar o match, como diriam os mais jovens, né? Dar o match, junta as duas partes. E foi isso que levou a vocês pensarem no seguinte: bom, deu tão certo que nós temos que manter isso como sistemático. Sim, o Cine Municipal, a gente tem também a obrigação de colocar políticas públicas, né? Tá? É fazer essa integração, é tu olhar para aquele que necessita, é fazer a inclusão. Então, a gente, sim, como foi o primeiro que foi feito, seria um teste, né? Eu acho que desde cedo passou, porque já desde de manhã tinha muita gente. Então, sim, a gente quer fazer periódico, assim como eu faço PCD. O PCD, todo o mês eu tenho mutirões PCD. Eu vou fazer também um da maturidade todo mês, assim como eu tenho o itinerante, que é num bairro. Tá? Até para aproveito, dia 30 de maio vai ser lá no bairro Cristal, que é um sábado. A gente fica das 9 até 1 da tarde. Esse é qual? Esse é itinerante. Eu levo tá, o Cine até um bairro. Mas com todas Eu levo todos empresa, os públicos? Para todos os públicos. É para atender o bairro, para aquelas pessoas que às vezes não têm o dinheiro da passagem para ir até o Cine, que fica no centro. A gente leva até o bairro no último sábado de cada mês. E isso é feito em várias regiões da cidade? Várias regiões. A gente começou na Mário Quintana, Restinga, Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Santa Rosa de Lima. Eu já tinha feito mais um outro numa outra região do Cristal. Morro Santana. A gente leva para locais mais distantes e a gente faz no sábado, né? Porque tem aquela possibilidade do pai levar o filho. Claro. A gente vê filho levando o pai, sabe? Para fazer a entrevista de emprego, porque às vezes durante a semana a família não tem aquela organização para estar, porque um trabalha, não consegue levar o outro e assim por diante. A gente pode ver que em várias situações como essa tem um bico, né? Está fazendo bico ali, mas está procurando uma oportunidade. Exatamente. E no sábado é mais fácil realmente acomodar tudo isso. E sabendo que são várias regiões da cidade, elimina a questão do gasto, né? Que às vezes é o dinheiro que vai ser usado para o básico, para a alimentação. O que o pessoal nos diz é que assim, a ida e volta da passagem dá um almoço, né? Então, é sobre isso. É cruel, é muito cruel, mas é a realidade. Infelizmente, essa é a realidade. E vocês veem nesse público muita falta de qualificação? Não digo falta de qualificação, assim, Glauco. Às vezes o pessoal, a própria escolaridade, eles deixam, não tem um fundamental completo e alguns cargos é necessário tu ter. Embora a gente tenha vagas, inclusive, para pessoas que não são alfabetizadas, tá? Mas eu não tenho uma estimativa, mas o grande público lá não tem o ensino fundamental completo, né, que a gente acaba vendo nessas andanças que a gente faz aí pelos bairros. É a falta de escolaridade. Às vezes as pessoas, como é que eu vou te dizer, a vida levou a algumas escolhas que não foram delas, né? A gente vê, a gente iniciou um curso profissionalizante no sábado lá na Bom Jesus, para aprender a fazer docinho para festa. Tá? Onde muitas mães são mães atípicas, tá? Ou seja, elas não têm condição de... Isso é um drama, né? Ter um trabalho, mas tu pode ter uma renda, tá? Ou aprende a fazer doce, faz em casa, vende, mas ela não pode se deslocar. Então tem algo social que a gente faz. E casos assim a gente vê... por exemplo, quando a gente vai nos bairros, que a escolaridade das pessoas é muito em função da vida que elas tiveram. Então, não é uma escolha, às vezes não foi uma escolha, foi algo que foi imposto. Né? Aquilo que a gente chama de falta de oportunidade acontece muito pelas obrigações, pela rotina que muitas vezes a mãe de família, mãe, pai,
tem que abarcar tudo e tem que pagar as contas, mas tem que ficar em casa para cuidar do filho pequeno. Gente, é um drama em cima do outro. Se algum dia vocês quiserem fazer uma reportagem, saber, vão um dia lá no Cine, aborda qualquer pessoa, você vai ver as histórias. História. Né? Esse da maturidade, por exemplo, um rapaz da minha idade, né? Eu vou te chamar de rapaz, né? Não, eu faço questão também, porque nós estamos aqui, ó, taco a taco. Pegou e contou a história dele. Eu quero voltar para o mercado. Mas por que tu estava fora? Eu tinha um problema de saúde na família, meu filho morreu, eu não sei o que, agora eu quero voltar. Poxa. Então, assim, histórias das pessoas, o porquê disso, assim, é muita. E mais do que histórias, Lisandro, eu fico pensando em que oportunidade de vida que pode ser dado para essa pessoa, ela voltando para o mercado de trabalho, porque isso significa muito, dignidade. É orgulho, dignidade, é se sentir útil, e mais do que isso, é conseguir pagar as suas contas. Né? Isso é fundamental, é primordial. E nós temos homens e mulheres mais ou menos na mesma proporção? Na mesma proporção. Ou não? Na mesma proporção. E as oportunidades são oferecidas para ambos? São oferecidas para ambos. Lógico, algumas empresas optam por mulheres em algumas determinadas, por exemplo, a construção é homens, tá? Embora as mulheres se destacam na construção civil, principalmente pelo detalhe que elas têm, por exemplo, uma mulher colocar a mulher é muito mais perfeccionista, mais detalhista. É muito mais caprichosa. Mas, por exemplo, nós temos vagas lá é palmo a palmo, não tem essa questão da idade para dizer, olha, nós só estamos contratando homem, só mulher, não. E aí, quando a gente fala em 50, 60 a mais, é até 68, 69? Tem limite ou não? Não, vai da disposição. Vai da disposição das pessoas. Né? Eu tenho histórias, é interessante trabalhar no Cine, assim, que tu consegue ver histórias. Esses dias entrou uma senhora bem galo, que vai muita gente ali perguntando onde é que faz a carteirinha do ônibus, onde faz... Ela entrou, achei, então, ela vai me perguntar da carteirinha, da isenção dela. Aqui que é o Cine? Aqui que é o Cine. Eu queria ver se tem a vaga de emprego. Pode, qual é a sua idade? Aí, 70 e poucos anos, né? Não, pode passar aqui. Vamos ver se gerava alguma carta para ela. Mas o que a senhora falou? Não, eu trabalhava como cozinheira, coisa e tal. Eu gostaria de voltar para o mercado, gostaria de me sentir útil. Então, assim, não tem... Na verdade... Vai da disposição da pessoa. Exatamente. Eu ia dizer, tem que ter um ingrediente que é indispensável, que é a força de vontade. Ficar esperando que caia do céu não vai acontecer. E só... sobre a prática em si, daquele momento ali de seleção, enfim. Vocês do Cine já encaminham, se é que essa é a palavra, de acordo com o perfil, ou as pessoas têm que dizer, eu gostaria de uma vaga para tal coisa? Porque assim, pega, por exemplo, um candidato que não tem o 2º grau. Vocês já mais ou menos têm assim, um direcionamento, não, isso aqui pode ser para isso, para isso, para isso. Como é que funciona isso? Assim, são duas coisas que eu vou explicar. O Cine em si, como é que ele funciona, a lógica do Cine no Brasil todo, inclusive aqui. As empresas colocam uma vaga num sistema, um sistema federal, tá? Colocam lá, preciso de eletricista, por exemplo. Tá? Coloca lá a remuneração tal, precisa o horário tal. Aí vai o Lisandro lá. Tá? Eu sou eletricista, eu tenho uma formação. Então, gera uma carta de encaminhamento para mim. Eu vou entrar em contato com a empresa e vou marcar a entrevista. Isso é o procedimento padrão. Tá? O que a gente faz? Quando a gente leva as empresas lá para dentro, a gente abrevia essa questão de... Atalha, na verdade. Faz um atalho. Porque a empresa já está ali para entrevistar. Tu já faz a entrevista. Então, ele chega, ele vai no guichê dos nossos atendentes, faz a triagem ali, ele atualiza os dados dele e ele vai dizer, olha, eu já fiz isso, fiz aquilo, a minha experiência é essa. Daí o atendente vai dizer assim para ele, olha, eu tenho essa empresa, qual que te interessa? Daí a gente encaminha ali para eles, olha, eles podem fazer mais, faz mais de uma entrevista quando estão ali, né? Dependendo. Sim. Faz às vezes até 3 entrevistas. Então a gente encaminha, olha, tu recebeu uma ficha para entrevista aqui na Panvel, uma ficha para entrevista no Zafra, outra entrevista no Atacadão.
Então, é conforme ali, ele dá o perfil para o atendente do que ele faz e ali é colocado para ele as opções e ele faz a entrevista ali, tá? Quando as empresas estão ali dentro. Quando é algo fora. externo, vai gerar uma carta, ele vai marcar a entrevista, vai fazer a entrevista fora. Só uma dúvida antes da gente ir para o intervalo, o nosso tempo está quase estourando aqui nesse bloco, mas a pessoa, se foi indicada para determinada vaga e não aconteceu de ser selecionada, Tá. ela tem toda a liberdade de continuar no processo, de voltar, é assim que funciona. Não só ela deve Ela continuar, deve. não deve desistir, né? Deve continuar com o processo conosco, porque a gente tem algo lá no Cine chamado pré-seleção. Eu tenho uma relação das pessoas, a gente entra em contato, a gente faz uma busca ativa. Olha, apareceu determinada vaga, eu faço apareceu uma vaga na cozinha. Eu vou olhar quem que está com o perfil lá de cozinheiro, eu gostaria de estar. A gente faz essa busca ativa e diz para elas, tem uma oportunidade para te fazer uma entrevista. Então, a pessoa, sim, deve continuar, se não passou nessa, porque, assim, todo mundo foi reprovado em alguma entrevista de emprego, acho, na vida. É que nessa faixa etária, de repente, pode aparecer aquele desânimo. Poxa, não, mas não pode se é abalar. para mim. Não pode, Não, né? não pode se Não pode, abalar. de forma alguma. Não pode. Para nenhum de qualquer faixa etária. Mas, enfim, eu vou para o intervalo, então. Tá bom? E já a gente volta falando mais sobre oportunidades para o público maduro, 50, 60 a mais, e mais do que isso, tá? Qualificação, e vamos falar mais do Cine também, o que ele oferece, os projetos que estão em andamento. A gente falou aqui de mutirões ou de eventos que são feitos em várias regiões da cidade, PCD, tem muita oportunidade por aí. A gente já volta. No Visão 360 de hoje, a gente fala sobre oportunidades de emprego para o público 50, 60 a mais, mas vamos expandir ainda mais sobre oportunidades no Cine de Porto Alegre. Nosso convidado de hoje é o Lisandro Svirnek, diretor do Cine aqui da capital, e a gente falou antes, né, no segundo bloco, a respeito deste mutirão que foi realizado pela primeira vez para o público 50, 60 a mais, mas que vai se tornar sistemático, vai ter regularidade. Todo mês, é isso? Todo mês. Todo mês, tá. Mas nós temos, assim, possibilidade, no que diz respeito a este público 50, 60 a mais, de alguns candidatos terem ofertas mais abundantes. Quando? Quando ele tem uma qualificação melhor. A orientação de vocês também é nesse sentido, mesmo para esse público mais maduro, buscar mais qualificação? A gente entende que nunca é tarde para a gente estar aprendendo, né, Glauco? Isso aí faz parte da vida das pessoas estarem sempre se atualizando, se aperfeiçoando. Não é impeditivo de contratação, tá? Mas é o a mais na hora de uma escolha. Então, assim, não se desmotiva as pessoas, porque eu não sei. Não, tem empresas que contratam para ensinar. Devido à demanda tão grande de mão de obra, tem empresas que estão contratando para, olha, eu vou te contratar mesmo sem saber nada e a gente vai te ensinar aqui. Mas, assim, se você já tem uma preparação, uma qualificação, com cursos, ajuda. Sem dúvida. Isso aí para a vida, né? Exatamente. A gente está sempre aprendendo, deve estar sempre aprendendo e tentando buscar coisas novas. Eu imagino que isso tem uma diferença que é, inclusive. Exatamente. Porque quanto mais especialização, melhor vai ser a colocação, né? E aí, falando de projetos do Cine, essa população mais madura é um dos projetos, mas a gente tem PCD e tem várias outras coisas que a gente pode considerar, né? Glauco, a gente... PCD a gente faz uma vez por mês também. É muito grande a procura? Porque esse é um público que muitas vezes a gente faz assim. O que a gente fez, sociedade. A gente fez algo diferente ainda esse ano, Glauco, assim, com a ACERGS, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul.
Porque a Sergues nos levou que as empresas não contratam o cego porque acham que tem que adaptar o ambiente. O que a gente fez? A gente fez um workshop, levamos a Sergues e convidamos as empresas para estar lá. O que a Sergues fez? Olha, eu vou explicar para vocês como é que o cego trabalha. Para vocês verem que não tem dificuldade. Para a gente acessar o computador, existem programas para o cego acessar. Daí as empresas, mas eu vou ter que pagar. Não, é gratuito. Então a gente juntou uma associação de cegos para explicar para as empresas que pode contratar cego. Eles não precisam fazer uma adaptação estrutural, olha, eu vou ter que mudar a mesa de lugar. Não precisa. Então, tem uma procura grande de pessoas querendo até sair do benefício, né, pela deficiência, e entrar no mercado de trabalho. O que a gente faz? As empresas que buscam vagas PCD, porque tem empresas que procuram, tem que ter a cota, né, de PCD, mas existem empresas que buscam aquele PCD. Se você vê, eu uso o aparelho, eu sou PCD, mas eu trabalho normalmente. Você? Eu tenho problema auditivo. De audição. Exatamente. Mas eu não busco vagas. E tem algumas empresas que buscam pessoas que são semi-PCD. Eu pergunto para ele, vem cá, tu quer botar no mutirão de PCD, mas tu quer PCD, ou tu quer aquele que perdeu a pontinha do dedo? Porque assim, a gente tem que tratar a inclusão. Tem pessoas que vão lá, que se deslocam lá em busca de uma oportunidade, e todo mundo tem que ser bem atendido. Quando a gente fez esse da AESC ali, a Associação Educadora São Carlos, dizendo que pode ser qualquer PCD. A gente tenta ver qual é a habilidade que ele tem, que ele possa estar se encaixando aqui dentro da nossa empresa. Então, isso para nós é importante, porque assim, eu não vou... Algumas empresas utilizam só para preencher cota. Daí busca aquele PCD. Pela legislação, eu estou fazendo, estou cumprindo. Exatamente. Então, a gente observa muito isso, para que não se caia nesse golpe de olha, eu quero só aquele, eu busco só aquele, assim. Então, a gente acaba divulgando e dá credibilidade nos nossos eventos, né, para que as pessoas com deficiência busquem lausínia. Porque eles ficam com mas eu vou lá, mas eles querem aquele PCD, que é semi-PCD. Eles não querem o cadeirante, que anda de cadeira de roda, eles não querem o cego. Eles querem aquele com a pontinha do dedo estourada. Então, a gente procura fazer os eventos para PCDs que eles coloquem para quem é autista, para cego, para deficiente auditivo. Então, para que amplia para o tipo de deficiência, né? Então, mas tem procura grande, sim. Muitos estão querendo sair do benefício para sim, porque é aquilo que tu falou, é dignidade. Claro. Tá? Tu é independente, tu não depende de um auxílio, então muitos estão buscando sim. A gente teve, no mês de fevereiro, né? Posso contar a história aqui? Claro, tá. Pois não. A gente fez o evento, foram 170 pessoas, 170 PCDs no evento. Aí eu estou trabalhando, daqui a pouco, Lisandro, a Roberta quer falar contigo. Não tem ninguém marcou, mas vamos lá, entra. Daí ela, eu vim aqui no feirão, PCD, eu tenho baixa visão, e fazia 5 anos que eu estava buscando e eu consegui uma vaga, eu só vim aqui agradecer pela oportunidade. Estou trabalhando, fui contratada no Instituto de Cardiologia, e depois, quando eu ter meu crachá, vou mandar a foto para vocês. Então, são histórias que a gente, de sucesso, que a gente, como a gente diz, a gente ganha o dia, né? Não tem salário. Isso não tem salário. A gente ganha, então é gratificante quando acontece esse tipo de ações, né? E esse que a gente teve da maturidade, teve uma senhora de 55 anos também, que dizia que não conseguia se empregar e conseguiu o emprego, se eu não me engano, não me lembro qual é, eu acho que é recepcionista, algo assim. Ela conseguiu com 55 anos. A gente vê um ou outro conseguiu, conversou comigo, estou buscando uma vaga na construção. Aí depois ele saiu de lá, consegui. Vibrando, porque conseguiu, tem mais idade, coisa e tal, conseguiu a vaga que ele queria. Então, são histórias que animam a gente. Lógico, nem todo mundo
vai ser aprovado. Tá? Mas é aquilo que o recado que a gente disse, não desistam. Esses relatos aí, eles, ao fim e ao cabo, mostram como devem ser as relações humanas. Na verdade, a gente está para ajudar o outro e ser ajudado também, né? O que falta muitas vezes é só um empurrãozinho. E eu lembro de uma empresa que eu passei, que eu já tenho alguma estrada, e que um dos melhores profissionais, se não o melhor daquele setor, eu acho, olha, na minha visão, o melhor funcionário daquele setor era PCD. Mas ele era muito mais esforçado, muito mais caprichoso, era muito mais focado naquilo que ele fazia, de forma que o trabalho dele era impecável. Impecável. E eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com essa pessoa e a gente fica pensando quantos talentos Desperdiçamos. que a gente desperdiça, às vezes, por um preconceito, inclusive. Sim. Por desconhecimento. Essa questão, por exemplo, do deficiente visual, de ter um sistema diferente para ele operar no computador, mas que não custa nada, é um exemplo disso. A gente não tem noção das limitações e acha, às vezes, que são impossibilidades. Não, pode haver limitações, mas impossibilidade é difícil, viu? Enquanto estivermos vivos, Exatamente. é possível fazer alguma coisa, né? E tem alguns, Glauco, que eles têm tanta força de vontade. Eu tenho um menino que vai lá, todo o feirão ele vai. Ele não desiste. A mãe dele já foi, ele tem deficiência intelectual. E ele foi essa semana ainda, teve um outro evento PCD, e ele vai. Ele já me conhece pelo nome. Então, é um cara que não desiste. O nome dele é Gabriel, ele não desiste. Ele vai uma hora vai acontecer. Não, que ele continue, né? Que continue. Continue, porque isso não é chatear ninguém, isso é mostrar persistência. É isso aí. É incrível isso, eu admiro que a gente, muitas vezes, com todas as condições, fica reclamando de tudo na vida. Então, e Lisandro, antes, inclusive, do programa, a gente falava sobre qualificações que vocês também patrocinam, né? Uma forma de falar, não estou falando aqui só da questão financeira, mas de oferecer qualificações. A gente trabalha, o nosso espaço chama-se espaço de oportunidades, justamente que ele não trabalha só com a intermediação da mão de obra, a gente também tem qualificações profissionais. A gente busca cursos de qualificação. Então, te dar um exemplo, agora a gente vai ter o RS Qualificação Recomeçar, que é um programa do governo do estado, em parceria com a prefeitura. Nós estamos fazendo as contratações, Senai, Senac, Sistema S, para dar os cursos, que são cursos gratuitos e, inclusive, com bolsa. Cada 40 horas ganha R$ 750, limitado a 1.500. Então, eles vão ganhar uma bolsa no final. É um dos projetos que estão... A gente vai ter curso ali de panificação, cursos na área da beleza, vamos ter curso para eletricista e vamos ter curso... Esse aí o pessoal chama muito, operador de drone. Operador de drone? Operador de drone. A gente vai mas isso é curso novo ou já existia? Não, é algo novo, mas o Senai dá. Sabe por quê? Porque drone hoje é amplamente utilizado, mas até pouco tempo atrás a gente tinha uma dificuldade de conseguir alguém que operasse bem drone, sim. porque é um aparelho que se usa muito, por exemplo, televisão. Em audiovisual. E tu inicia, né? Vai ser algo que tu vai estar iniciando ali, o aprendizado, depois tu aprimora, porque tem drone agrícola hoje. Sim, isso. Então, vai ter curso de operador de drone. Além disso, a gente está concluindo, junto com o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, em convênio com a prefeitura, um projeto chamado Acredita no Primeiro Passo, que são cursos profissionalizantes para pessoas com em vulnerabilidade, que estão no CAD único. A gente está formatando, a gente já está assinando, breve está sendo assinado pelo prefeito, pelo ministro, esse termo de cooperação, e a gente vai estar disponibilizando também para o público. Daí é uma parceria entre a nossa pasta, que é a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque além de cursos profissionalizantes para a carteira de trabalho, para aquela assinada, também tem para empreendedorismo. Então, são algo que está no nosso radar, além das demandas do orçamento participativo. O orçamento participativo demanda cursos também.
O pessoal no orçamento participativo pede, a gente está com, eu acho, pelo menos umas 4 ou 5 turmas em aberto, fazendo cursos de qualificação profissional. O orçamento participativo vai lá, o pessoal decide, quero um curso, que nem esse que eu dei o exemplo de docinhos para festa, foi uma demanda do orçamento participativo. Quem formata é a nós. Nós que contratamos... Mas a partir do pedido. A partir do pedido. Exemplo, Esse do orçamento participativo, eles que pedem. Sim, tá? sim. Por exemplo, a gente gostaria de ter a escola de padeiro, de panificação. Aí vocês têm que providenciar nisso aí para oferecer. Nós que corremos atrás para ser feito. Eles demandam, eles dizem, vamos destinar X recursos para curso. Um curso que eles têm demandado muito é cuidador de idoso. É algo que está em crescimento. Nós temos, por exemplo, o Centro e o IAPI como bairros que tem uma procura grande para cuidadores de idosos. Isso é um mercado que ele se amplia a todo momento. E aqui falo com experiência, né, o Rio Grande do Sul, de ter necessidade. O Rio Grande do Sul e Porto Alegre é uma cidade que está envelhecendo. Tá? E a gente está nesse processo para o Estado em si ficar cada vez mais velho. Por um lado, que ótimo, a gente está tendo qualidade de vida para ficar mais velho. Mas demanda também um atendimento específico. Exato. E eu imagino que não seja um treinamento assim, não, vai lá e só fica. Não. Isso é de muita responsabilidade. É verdade. E aí cabe... Lida com vidas, né? Cabe a vocês. E assim, esses outros cursos, assim, os mais, quando fala em serviços, né, a própria pintura, o cara para ser pintor, isso aí tudo também vocês têm condições o ano passado ou não? A gente tinha pelo convênio com o governo do estado, que seria um curso da construção civil e tinha pintura predial. Vou te dar pintura eu dei como exemplo, mas na verdade eu queria falar com construção mas eu vou te civil. dar o exemplo da pintura, porque tu falou da pintura predial. O ano passado a gente participou da Operação Inverno. Que inicia hoje, inicia hoje a Operação Inverno, mas em 2025 nós fomos convidados para participar. A princípio nós íamos lá para ofertar emprego, né? Ver qual é a habilidade das pessoas. A gente chegava lá uma vez por semana, geralmente era na sexta-feira, depois que eles tomavam banho, nós estávamos lá à noite, lá, vendo oportunidade de emprego para eles. A gente viu a necessidade, daqui a pouco, de fazer um curso de qualificação para eles. Daí eu olhei assim, eu tenho isso aqui de pintura aqui, é 40 horas, se eles fizerem o dia todo é uma semana, se fizer meio turno é 2 semanas, é rapidão. Vamos fazer. Fui lá com o secretário, eu preciso só que arrume alimentação para eles, né? Para manter a turma lá ativa. Não, toca a ficha. Foram 36 formandos. Ótimo. 36, ótimo, assim. E no dia da formatura, a gente fez, acho que 3 turmas. Da formatura da primeira turma, caía bem no dia que eles recebem o auxílio. E o pessoal disse, não, eles não vão para a formatura, eles não vão, eles vão pegar o dinheiro. Estavam todos na formatura. Não faltou nenhum faltou. Eu dei um churrasco para eles, eles faltaram o churrasco, mas a formatura, a formatura eles não faltaram. E na formatura nós levamos empresas da construção civil para estar entrevistando eles, dando aquela oportunidade. A gente fez algo assim, para mim foi uma experiência gratificante, né, como pessoa, porque tu vê a transformação do ser humano. Claro. Eu vou te dizer que boa parte deles não está nem trabalhando na pintura, mas tu levar eles para um ambiente onde todo mundo faz a mesma coisa, nós comíamos a mesma comida que eles, a refeição chegava, então se criou aquilo ali, eles nos trouxeram como referência. Então eles nos procuram, tem uma vaga, então muitos estão trabalhando no supermercado, estão trabalhando na limpeza, mas viram que... que é ressignificar, né? Exatamente, sabe? Então eles pegam, eles veem que aquela vida, um disse assim, minha mãe não me botou no mundo para me revirar lixo. Então minha mãe não me botou no mundo para viver na rua. Então eu quero mudar. Lógico que a gente tem problema da drogadição. Sim. A gente não consegue... eu gostaria que fosse 100%. Resolver os problemas do mundo Resolver o problema não dá. de todo mundo, a gente não consegue. A gente vai estar na Operação Inverno de novo, e certamente eu vou encontrar alguns que a gente encontrou o ano passado, né, com suas histórias de vida, né, o que passaram. Mas se eu conseguir resolver o problema de metade ali, que é a expectativa que a gente tem, já cumpri minha missão.
Tá ótimo. Eu concordo plenamente e desejo sucesso e mais sucesso em todas essas iniciativas. Começamos falando de possibilidades para o público 50, 60 a mais, fomos para o PCD, fomos para a Operação Inverno. Por quê? Porque estamos falando de dignidade, de dar oportunidade para quem muitas vezes necessita só daquele empurrãozinho. Quero muito lhe agradecer, Lisandro Zwiernik. Acertei? Acertou. Diretor do Cine Porto Alegre, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando do nosso trabalho. Sempre portas abertas para iniciativas como essa. Obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou e que nos acompanha sempre aqui no Visão 360, na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!